E aí, galera, e se a gente trabalhar hoje um pouquinho com a teoria atômico-molecular? Vamos falar um pouquinho sobre átomos e moléculas? Pessoal, a gente vai trabalhar com o padrão, então, que é a massa atômica. Tá bom? Vamos utilizar a unidade de massa atômica e vamos entender de onde ela veio. A massa atômica seria a massa de um átomo em U. O que significa esse U ou U.M.A? U.M.A é a unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica ela é baseada em 1/12 da massa do isótopo mais comum do carbono, que é o carbono 12. Para quem não lembra o que é o isótopo, são átomos de mesmo elemento químico e, portanto, eles têm o mesmo número de prótons lá no núcleo, então são têm o mesmo número atômico. O carbono tem isótopos de massa 12, massa 13 e 14. O mais comum que a gente utiliza é o 12. Então, baseado nesse isótopo de massa 12, a gente vai utilizar 1/12 da massa desse carbono e vai chamar isso de uma unidade. Esse é o nosso padrão. Assim como uma vez foi utilizado lá, de alguma maneira, foi pensado assim, vamos padronizar o grama, vamos padronizar o quilograma, foi utilizado lá a famosa liga de platina e irídio para fazer isso, entendeu? Utilizando a barra. Então agora a gente também tem um padrão para massa de partículas. Esse padrão vai ser utilizado como U, que é a unidade de massa atômica, como eu disse antes. Uma unidade de massa atômica corresponde a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Esse é o valor expresso em gramas para essa unidade aqui. Mas para a gente transcrever isso de outra maneira, então quer dizer que tudo isso equivale a 1/12 do carbono 12 que foi tomado como um padrão. No exemplo, esse número aqui de cima é a massa do átomo que foi dado. O hidrogênio massa 1, o oxigênio 16. Usei esses dois isótopos aqui. Então, se eu pegar um átomo de hidrogênio, significa que ele pesa uma unidade, ou uma vez 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Seria esse o peso de um átomo de hidrogênio. Já o átomo de oxigênio, ele tem 16 unidades, então a massa dele é 16. Onde que eu encontro isso? Você vai encontrar lá na tabela periódica. Você vai pegar a tabela periódica dos elementos e você vai achar lá o valor dessas massas. Ou então o exercício vai fornecer para você, por exemplo. Não é necessário que você decore esse valor. 16 unidades ou 16 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Beleza? Pessoal, aí eu falei para você da massa de um átomo. O conceito de massa molecular é mais ou menos a mesma coisa que a massa atômica. A diferença é que agora a gente vai trabalhar com um agregado de átomos, porque a gente tem uma molécula. Então, um átomo de hidrogênio é igual a uma unidade, um átomo de oxigênio é igual a 16 unidades. Então, por exemplo, da água que foi dado aqui, ó, nós temos que a molécula da água, uma molécula apenas, tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. 2 átomos de hidrogênio, 2 unidades que vieram do hidrogênio. E um átomo de oxigênio, então contribuindo com 16 unidades. Ao todo, a massa da água é igual a 18 unidades. Mas se você quisesse essa massa em gramas, era só você multiplicar, trocar o Uzinho lá por 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Pessoal, a constante de Avogadro é utilizada para fazer justamente a medida padrão desse número de entidades por mol. Vamos lembrar uma coisa, mol é quantidade padrão de matéria, diferente da definição de massa na química. Massa é quantidade de matéria, mol é quantidade padrão de matéria. A que quantidade nós estamos nos referindo quando estamos falando do mol? Justamente esse valor aqui, ó. A definição que a gente utiliza de mol é um número que tem de entidades equivalentes a 6, aliás, a massa que corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades para aquela entidade que a gente está falando. Se estiver falando de uma molécula, então a massa molar dela vai ser a massa correspondente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa entidade. Então é uma molécula, estou falando de molécula, é átomo, átomo. Vou mostrar um pouquinho melhor para vocês como é que fica na prática. Então, se a gente utiliza o número de entidades por mol, então 1 mol de água, 6,02 vezes 10 elevado a 23, a água é uma molécula, então moléculas de água. Não estou falando mais de uma molécula só. Estou falando de 602, aproximadamente, sextilhões de moléculas de água, que é o que corresponde a esse número aqui.
6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água em 1 mol de água. 1 mol de átomos de hidrogênio, 6,022 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. 1 mol de átomos de oxigênio, 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Então eu posso usar, sempre que eu tiver mol, eu posso transcrever isso como uma palavra ou como uma unidade de medida. Como palavra equivale à quantidade padrão de matéria. Como unidade de medida, 6,022 vezes 10 elevado a 23. Na prática, você pode usar 6 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro e está tudo certo. Pessoal, como a constante de Avogadro é igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23 entidades por mol, então a gente vai aplicar assim, para cada vez que você quiser falar a palavra mol e trazer isso como unidade, eu também posso aplicar isso para qualquer outra partícula. No caso aqui a gente vai fazer uma adaptação para a partícula U. Ah, mas não é partícula, é unidade de medida. Tudo bem, então se eu pegasse um mol de unidades de medida U, então concorda comigo que ela teria 6,022 vezes 10 a 23 unidades de medida do tipo U? Então assim, uma unidade de massa atômica corresponde a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, então nesse caso 6,022 vezes 10 a 23, ou seja, 1 mol de unidades correspondem a quanto em gramas? Uma unidade pesa isso, então a massa de uma unidade de massa atômica é em gramas. Não vamos confundir peso e massa, peso é força, massa, mas é no coloquial. A gente fala peso e massa para a mesma coisa nesse ponto, tudo bem? Então, uma unidade, 1,66. Então, 1 mol de unidades, o que a gente vai fazer? 6,022 vezes 10 a 23, vamos multiplicar pelo valor de uma unidade em gramas, 1,66 vezes 10 a menos 24. Quando eu fizer essa multiplicação aqui, olha o número que vai sair para mim. 9,99 vezes 10 elevado a menos 1. Acertando isso e colocando na unidade, então o padrão eu tenho 0,999, que você pode chamar de aproximadamente igual a 1. Então, aproximadamente igual a 1. O que é isso? Esse aqui é o valor da massa em gramas de 1 mol de unidades de massa atômica. Então, se você pegar uma unidade de massa atômica, sozinha ela vale 1,66 vezes 10 a menos 24. 1 mol de unidades corresponde a aproximadamente 1 grama. Tá aí a grande confusão que todo mundo faz, quando pega e coloca lá que um átomo de hidrogênio é 1, tá elevado a 1, a massa dele é 1. Ah, o que é 1? É 1 grama ou é uma unidade? Depende do ponto de vista. Se você estiver falando de um átomo de hidrogênio, então é uma unidade de massa atômica. Se eu estiver falando de 1 mol de átomos de hidrogênio, então seria 1 grama. Porque implícito a esse 1 mol eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 entidades ali dentro da unidade mol, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, de novo, um átomo de hidrogênio igual a uma unidade de massa atômica. Agora se eu pegar 1 mol dentro dessa palavrinha, que agora na verdade ela está sendo usada como unidade, eu preciso lembrar que é 6,022 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Quanto que ele vai pesar? 1 grama. A mesma coisa a gente pode aplicar para os demais. Então quer dizer que cada vez que eu olhar lá na massa de um determinado elemento químico, lá na tabela periódica, eu posso jogar aquele valor como U ou posso jogar como G. Depende do critério. Se você estiver falando de 1 átomo de oxigênio, 16U. 1 mol de átomos de oxigênio, 16 gramas. Pessoal, no exercício, vamos lá então? Determine qual o número de átomos de ferro presentes em um prego de massa igual a 11,2 gramas. Foram dados a massa atômica do ferro ou a massa molar do ferro, depende da tua interpretação, e N.A é número de Avogadro. Isso quer dizer, então, 6 vezes 10 a 23 entidades por mol. Então, repare você que ele te deu 6 e não 6,022, foi arredondado. Então, para efeito de cálculo, nós vamos trabalhar só com 6 vezes 10 a 23. No exercício, então, os dados estão aqui, ele perguntou qual é o número de átomos presentes nessa amostra de ferro contendo 11,2 gramas, que é a amostra do prego lá. Então, eu vou utilizar assim, 1 mol do ferro, 56 gramas. 1 mol de ferro tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Professor, como é que você sabe que é átomo? Ele não é um agregado lá no ferro, na verdade, ele pode formar uma liga, mas a gente está se atendo dizendo que o ferro está presente lá no prego. Então imagine que o prego tem apenas ferro. Então na amostra,
contendo 11,2 gramas, eu vou utilizar como padrão. Para cada 56 gramas, 6 vezes 10 é 23 átomos, então para 11,2 eu vou ter X átomos, uma regrinha de 3 bem simples para a gente resolver, tá bom? Então, fazendo aqui a nossa regra de 3, 11,2, a massa vezes 6 vezes 10 é 23, dividido por 56. Para falar a verdade, se você simplificar esses dois aqui, você vai perceber que 11,2 é 1/5 de 56, então a proporção é uma redução de 5 vezes. Faz o cálculo, sem problema nenhum. 1,2 vezes 10 é 23 átomos de ferro presente nessa amostra. Então é o que a gente tem ali para essa quantidade de 11,2 gramas de ferro no prego. Beleza? Mais uma vez, galera, obrigado pela atenção. Fica em casa aí. Beijo, mamãe!